Amém? Queridos, Jesus ele estava nesta parábola, na verdade ele já vinha anteriormente ele já vinha conversando com os seus discípulos em parábolas. Ele se você depois for ler o capítulo 14, Jesus já havia falado a respeito de muitas coisas, em parábolas também com os seus discípulos, falando de banquete, falando o preço de ser um discípulo. Jesus ele estava preparando então ali aqueles homens, estava preparando a multidão que parava para ouvi-lo, para exatamente o momento em que não apenas ele retornaria ao Pai, mas preparando o caminho para o seu retorno. Jesus estava os fazendo entender como se daria então, quando ele retornasse à terra para arrebatar a igreja, e ele estava fazendo aqui também algumas denúncias daquilo que poderia então impedir as pessoas de serem arrebatadas, ou seja, no contexto da igreja, de nós retornarmos aos céus, de nós irmos aos céus com o Senhor e vivermos a nossa eternidade com Ele. E se nós formos analisar a Bíblia após a queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, nós observamos Deus trazendo revelação a todos aqueles que escreveram a Bíblia. Deus estava trazendo a revelação do propósito dele em restaurar a sua criação, em restaurar a humanidade que ele havia criado para um relacionamento de intimidade com ele, e não simplesmente um relacionamento terreno, mas um relacionamento eterno. E que agora foi ameaçado após a queda, ficou ameaçado após a queda. Mas nós percebemos ao longo de toda a Bíblia que Deus ele nunca desistiu de nós estarmos morando com Ele um dia por toda a eternidade, porque este era o plano original dele. Com este propósito, com esta finalidade única, Ele nos criou, de nos relacionarmos com Ele enquanto estivéssemos aqui na terra, mas haveria um tempo em que então nós iríamos viver com Ele por toda a nossa eternidade, tal como Ele é então eterno. E nós olhamos no contexto da Bíblia, Deus se apresentando o tempo inteiro, buscando de volta esta comunhão, buscando restaurar esse relacionamento com o homem, que ele havia criado então para isto. E no capítulo 15 de Lucas, nós vemos aqui como parte da preparação, Jesus falando em parábolas, e as parábolas elas precisam ser interpretadas, elas precisam ser entendidas, compreendidas. E se você parar para ler, para meditar, para estudar, buscar esta revelação, esta compreensão, Deus vai te entregar. E para muitos Ele entrega de forma diferente, porque a palavra se renova a cada manhã. Eu tenho uma leitura e Deus me faz entender de uma forma, para até o contexto no qual eu estou inserido, ou desenvolvendo o meu ministério, e assim sucessivamente com cada um de nós. No capítulo 15 especificamente, que eu quero me ater com você, nós temos a primeira parábola que fala da ovelha perdida, e que é muito usada pelos evangelistas, né? No campo do evangelismo, e ela é muito apropriada para isso também, de nós sairmos como igreja em busca daqueles que estão perdidos, daquela ovelha que ainda não retornou ao aprisco. Mas meditando neste capítulo 15 de Lucas, o entendimento que Deus me trouxe, contextualizando agora com o ministério da família, é que no contexto da família, querido, Deus não quer que ninguém se perca, que nenhum fique para trás. E agora nós precisamos então atentar para aqueles que estão ficando para trás, para aqueles que moram conosco, que convivem conosco e que não estão mais neste contexto de estarem servindo ao Senhor, e que estão correndo o risco de que quando nós então formos aos céus com o Senhor, essas pessoas podem ficar na terra e nós não termos
a comunhão eterna com elas, como vamos ter com o Senhor. E o sacrifício de Jesus e o intento de Deus desde o princípio é para que todos aqueles que Ele criou não pereçam, tenham vida eterna. Amém? Tenham vida eterna. Mas Jesus também vai nos despertar na segunda parábola para aquilo que possa também estar nos impedindo de usufruir deste direito da eternidade junto dele. E ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, e esse texto ele fala de valores, e esta mulher perdeu uma dessas dracmas, e Jesus ainda revela onde essa dracma foi perdida, dentro da sua própria casa. Isso me faz entender que os valores que estão faltando na vida de muitas pessoas, ou seja, aqueles que estão lá do lado de fora, matando, roubando, destruindo uns aos outros, porque perderam os valores da vida, perderam o significado, o sentido da vida, da sua existência. Jesus está dizendo, é porque perderam esses valores dentro das suas próprias casas. E eu parando para pensar nisso, eu quero puxar na sua memória, principalmente os cinquentão para frente aí, não é? Dos valores que nós tínhamos nas nossas casas, que nós não vemos nas casas de hoje, em muitas delas. Não quero também generalizar, mas atitudes que eram importantes, que os nossos pais nos ensinaram e que valeriam para a nossa vida aqui na terra, como base, para a nossa direção, para o nosso bem-estar, para nós nos conduzirmos nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos com os mais velhos. E um valor muito importante que raramente nós encontramos em famílias nos dias de hoje, é o valor da bênção dos pais sobre a vida dos filhos. Eu lembro que nós não saíamos da casa ou da presença dos nossos pais, ou nós não chegávamos na presença deles, sem antes de qualquer outra atitude, receber, pedir a bênção deles sobre a nossa vida. Quem lembra aí do bênção pai, bênção mãe? Alguém lembra disso? Quem lembra do seu pai, da sua mãe dizendo, Deus te abençoe, meu filho? E você sabe aonde este valor, ele está perdido? Nas nossas casas. É a dracma que está perdida lá dentro, que precisa ser resgatada. Um outro valor muito importante, eram atitudes simples, pequenas, mas que os pais davam muita importância e ensinavam aos seus filhos, era que pelo menos uma vez no dia, uma das refeições no dia, precisava ser ao redor da mesa em casa. Talvez você, jovem, adolescente, está dizendo, pastor, você é muito velho então. Lá em casa que é isso, lá em casa a gente pega o prato e vai para frente da televisão, vai para o computador, vai para o quarto, cada um come do jeito que quer. Isso é coisa careta. É exatamente esses valores careta, hoje careta, que estão fazendo muita falta na vida de muita gente. Eu lembro que na casa dos meus pais tiveram 14 filhos. Sabe que naquele tempo não tinha os entretenimentos que nós temos hoje, não tinha o WhatsApp, não tinha a internet, a TV a cabo, o celular, não é? Lá naquele tempo, as pessoas gastavam tempo se relacionando, olhando olho no olho, e quando o marido ficava olhando muito tempo no olho da esposa, e ela olhando muito tempo no olho do marido, isso dava neném. Você sabe por que tem muito casal que não tem filho? Porque não gasta tempo, não relaciona. Tem o sexo como algo, sabe, que é só para satisfazer uma necessidade biológica.
se não faz parte do amor, do afeto, do carinho, do toque, do abraço. E Jesus está falando sobre isso. Valores que estão perdidos dentro da nossa casa, que precisam ser resgatados. E Ele não espera menos de nós da atitude que teve esta mulher, que Jesus está dizendo que entrou na sua casa, acendeu as luzes, revirou os móveis, limpou, varreu a casa inteira, e ela não descansou enquanto não encontrou aquele valor que se havia perdido. Querido, nós não podemos descansar enquanto esses valores não sejam resgatados nas nossas casas, porque são eles que estão faltando na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens e adolescentes nos dias de hoje. Então nós fazíamos uma refeição ao redor da mesa todos os dias, e era bonito de ver os filhos chegando e sentando, porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento, é o momento em que você vai poder perceber se alguém está passando alguma dificuldade, é o momento de compartilhar um com o outro também, de orar e abençoar a vida um do outro, ao redor da mesa. E na parábola do filho pródigo, como nós estamos falando na EIFOL sobre sintomas e causas de maldição, eu quero poder encerrar com você esta mensagem, trazendo para você, revelando para você as denúncias que Jesus estava aqui fazendo a respeito de sintomas que denunciam a necessidade da família ser tocada por Deus com restauração. Mas antes disso, eu quero te fazer entender o completo, o porquê Jesus estava trazendo esta mensagem como um momento de preparação para quando ele retornasse. Jesus estava deixando nas entrelinhas desta mensagem para os seus discípulos e para nós hoje, que na volta dele, quando ele voltasse para arrebatar a igreja, a vontade é de que ninguém fique para trás, e que muitos valores se perderiam, e que esses valores precisariam ser resgatados, porque garantiriam então que todos fossem levados com ele de volta para a casa do Pai. E antes de revelar esses sintomas que ele traz então na parábola do filho pródigo, eu quero que você vá comigo para o livro de Malaquias, no capítulo 4. Porque como eu falei para você, Deus, ele desde a queda no Jardim do Éden, que é relatada no capítulo 3 de Gênesis, Deus está buscando restaurar o nosso relacionamento com Ele. E em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu ferirei, castigarei a terra com maldição. O que tem a ver esta última fala do Antigo Testamento com esta fala de Jesus em Lucas capítulo 15? Porque as duas se aplicam no mesmo contexto. Deus estava falando aqui, encerrando o Antigo Testamento, falando a respeito do grande dia do Senhor. Ou seja, que dia seria esse? Quando ele retornaria para arrebatar os seus filhos e as suas filhas, resgatando-os de volta à casa do Pai. E Jesus está novamente no capítulo 15 de Lucas, falando no mesmo contexto, preparando novamente aqui o caminho, deixando a mensagem
a respeito também da sua volta, do seu retorno, ou seja, falando a respeito do arrebatamento da igreja. Mas lá no capítulo 4 de Malaquias, que encerra o Antigo Testamento, Deus está deixando muito claro que a maldição da terra, ou seja, o que está acontecendo de maldade, de perversidade, lá fora na sociedade, lá na rua, no bairro onde nós moramos, é simplesmente uma consequência da disfunção do princípio da família. À medida em que a família se desintegra, a sociedade vai junto. E é isso que Deus está falando aqui em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Ele está dizendo que a maldição da terra, ela está intimamente ligada a esta desestrutura do princípio da família. Ele está dizendo de que se o filho não decidir, se o pai não decidir converter o seu coração ao coração do filho, e o filho não decidir converter o coração ao coração do pai, a terra permanecerá sofrendo com a maldição. Ou seja, com a consequência da rebelião do coração humano. Mas espante agora, porque estas são as últimas palavras do Antigo Testamento. E teologicamente falando agora, vai se abrir um espaço cronológico na Bíblia chamado de silêncio profético. 400 anos se passaram para a abertura do Novo Testamento. E qual foi a última mensagem que ficou ecoando no mundo espiritual nessas centenas de anos? Foi exatamente esta: se não se converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai, a terra permanecerá sofrendo com as consequências, ou seja, com a maldição. Mas veja algo interessante agora, voltando lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1 está falando a respeito do nascimento de João Batista. E no versículo 11 em diante diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amados, 400 anos depois, o silêncio profético ele é quebrado, com uma continuidade profética, a mesma palavra, Deus vem avivar nos nossos ouvidos, falando a respeito de João, que viria preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. E agora você imagina, já parou para pensar, que caminho é esse que está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus? A Bíblia está dizendo aqui, queridos, duas revelações importantíssimas para nós nos dias atuais. Assim como
A maldição da terra está intimamente ligada à desestrutura do princípio da família. A volta do Senhor Jesus está intimamente ligada à restauração familiar. E você sabe por que isso? Olha para mim aqui. Você sabe por que isso? Qual é a importância disso? É que a igreja que o Senhor Jesus está voltando para buscar, ela está na minha e na sua casa. E Ele está dizendo, se o coração do pai não se converter ao coração do filho, e do coração do filho não se converter ao coração do pai, muitos vão ficar nessa casa. Muitos vão ficar nesta família. E a pergunta para mim e para você hoje é, se Jesus voltar neste exato momento, como está a nossa casa? Se Jesus voltar neste exato momento, como está o seu coração de marido em relação ao coração da sua esposa? E o seu coração de esposa em relação ao coração do seu esposo? Como está o seu coração de filho em relação ao coração do seu pai? Como está o seu coração de pai, de mãe em relação ao coração dos seus filhos? Jesus está nos alertando desde muito tempo atrás, queridos, que o verdadeiro avivamento que Ele quer derramar, ou seja, a plataforma que Ele quer usar para derramar o verdadeiro avivamento sobre a face da terra, esta plataforma chama-se família. E isso só vai acontecer quando se iniciar este processo de reconciliação, de conversão, de arrependimento, de humilhação, de perdão. Sabe, amados, Deus, Ele é o Criador da família, todos nós sabemos disso. A família, ela é uma instituição divina, porque foi criada por Deus. E entenda o seguinte, quando as circunstâncias difíceis vêm, ou mesmo quando devido às nossas próprias falhas, nós vemos a família perecendo, a família sendo destruída, precisamos reconhecer, precisamos compreender e saber que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre está disposto a nos tocar com restauração. Ele não desiste jamais de mim, de você, de nenhum de nós. Você quer ver o exemplo maior disso? Abra sua Bíblia aí no Salmo 68. O Salmo 68 vai trazer uma revelação ainda mais profunda. O quanto Deus nunca abriu mão do seu relacionamento conosco. Os versículos 5 e 6 vai falar assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lugar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Qual é a revelação que nós podemos tirar nas entrelinhas deste salmo aqui, destes versículos do salmo? É que este texto revela o firme propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família. Deus te colocando como o pai do órfão, o juiz da viúva, fazendo com que o solitário viva em família, soltando os presos das prisões, ou seja, aqueles que com humildade reconhecem os seus erros, os seus pecados e caminham no arrependimento, na humilhação, na confissão, no perdão. Esses recebem graça do Senhor. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo que aquele que endurece o seu coração, ou seja, aquele que é orgulhoso, vai viver só, não vai receber a graça.
Este texto revela, queridos, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está disposto a compensar as perdas e as injustiças vividas ou sofridas na família. Porque a família, amados, ela foi projetada para ser este ambiente apropriado, ou seja, este ventre emocional, que gera filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. E que crescimento espiritual consistente é este? No conhecimento da revelação de quem Deus é para mim e para você, porque Deus escolhe agora as figuras familiares para se revelar a nós. Para se revelar a nós. Está muito mais do que comprovado que as pessoas que nascem fora desta proteção de amor, de um ambiente familiar, tornam-se pessoas essencialmente inseguras. E é exatamente esta insegurança, querido, contraída pela insuficiência da família, que vai se manifestando na vida das pessoas das mais variadas formas de autorrejeição e de rebelião. É o que está se vendo na sociedade lá fora. A insuficiência da família na vida do indivíduo está levando ele para fora, rebelado, com raiva, com rancor, com ódio, buscando vingança. E o pior é que quem está pagando por isso não tem nada a ver com o que a pessoa sofreu na casa dela. Está pagando por algo que não cometeu e muitas das vezes fica sem explicação. E eu quero poder encerrar com você revelando o que está nas entrelinhas de Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Quais foram os sintomas nesta parábola que Jesus deixou explícito para aqueles que buscassem a revelação? O que é que Jesus está dizendo a respeito de quando a família precisa receber um toque de restauração? E ele deixou isso claro na parábola do filho pródigo. Primeiro lugar, primeiro sintoma que Jesus está falando é quando o desejo de abandonar o lar, de ir embora de casa, é maior do que o de permanecer nele. Eu lembro de um tempo em que nós ouvíamos as pessoas, nós ouvíamos adolescentes, e eles falavam assim: eu não vejo a hora de completar 18 anos para ir embora de casa, porque eu não aguento mais viver na casa dos meus pais. Você sabe que hoje nós continuamos ouvindo esta fala, só que um agravante, que agora o que nós ouvimos de adolescentes é que eles não estão esperando mais completar 18 anos para abandonar a casa dos pais. Nós estamos vendo adolescentes, pré-adolescentes de 10, 11, 12 anos nas ruas, abandonando a casa dos seus pais, porque não dá para esperar mais completar 18 anos. Quando o desejo de ir embora de casa, de sair de qualquer jeito, de qualquer forma, por não aguentar mais a convivência na família, é maior do que o de permanecer nela, Jesus está dizendo: esta família precisa ser tocada com restauração. Mas Jesus continua, quando ele está falando a respeito deste jovem, que havia um desejo no seu coração de abandonar a casa dos seus pais. Jesus está dizendo assim: olha, um outro sintoma que denuncia a necessidade da família ser tocada por restauração é quando nós começamos a desejar a morte uns dos outros na família. Quantos filhos, ao longo do nosso ministério com família, nós já ouvimos
que estavam desejando a morte dos pais, porque não aguentavam mais viver com eles. Quantos pais nós ouvimos no aconselhamento, Brasil afora, que já desejavam a morte dos filhos, daquele filho, daquela filha, porque achavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. E os mais espirituais ainda oravam a Deus: ô Senhor, tem misericórdia e leva logo. Não é pela alegria daquele filho e daquela filha e simplesmente morar com o Senhor nos céus, mas porque não aguentava mais conviver com Ele na terra. E Jesus está denunciando isso. Quantos maridos já desejaram a morte das suas esposas? Quantas esposas já desejaram a morte dos seus maridos queridos? Se Jesus voltar agora, como está a nossa casa? Se Jesus voltar agora, como está o nosso relacionamento familiar?